Fala, investidores, sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje vamos falar de mais uma ação que eu tenho aqui na carteira e que está aqui tendo algumas movimentações muito interessantes. A Petrobras, que está aqui ganhando uma valorização absurda nos últimos meses e que tem motivo para isso. Você já deve estar sabendo, né, dos conflitos que estão acontecendo, né, lá no Irã, Estados Unidos e Irã, e isso acaba com que favoreceu muito aqui a valorização da Petrobras. Isso não é um sinal muito bom, assim, pensando em mercado, pensando em economia, por quê? A Petrobras só subiu porque aconteceu a barragem lá, né, de 20% do petróleo do mundo que vem lá do Irã, não está podendo passar mais petróleo lá. O petróleo subiu muito de preço e acabou valorizando a Petrobras, tá? Isso é uma coisa muito extraordinária, não é o que costuma acontecer, então a gente tem que estar atento nesses pontos do cenário que está acontecendo, principalmente quem investe em bolsa de valores, que vê essa movimentação, essa crescente, essa decrescente dos ativos e tudo mais, e a gente tem que ficar atento em alguns pontinhos. Eu vou falar tudo para vocês aqui, né? Passar minha visão sobre o que eu vou fazer com a Petrobras que eu tenho na minha carteira. Será que eu vou colher esses dividendos? Será que eu vou vender? A gente vai vou passar um pouquinho sobre isso para vocês aqui no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Se inscreva para a gente chegar nos 20k. Estou muito feliz aqui com o desempenho do canal. Espero que você esteja gostando, tá bom? Se você puder deixar aquele like também, fortalece demais aqui o canal a crescer e vai ser entregue o vídeo para mais gente, beleza? Então agora a gente vai entrar aqui dentro da minha carteira e eu vou mostrar para vocês como está a minha carteira de ações e também no geral, né? Minha carteira é composta por ações e fundos imobiliários. Essa carteira que eu trago para vocês aqui no canal, tá? Que eu chamo de nossa carteira aqui do canal, e eu sempre vou mostrando para vocês. Por isso que eu falo que é nossa, porque tudo que eu faço nessa carteira eu mostro para vocês, tudo que acontece aqui está aqui nos vídeos e eu vou mostrando para vocês, tá? Dentro das ações, a Petro é a minha penúltima posição, tá? Eu tenho aqui a Petro como um coringa, tá? Ela não é aqui do setor que eu gosto de investir, que é aquele setor best, famoso, né? Bancos, seguradoras, saneamento, elétricas e tudo mais. Ela é aqui uma commodity junto com a Vale, né? As duas são as empresas diferentes aqui da minha carteira, né? Que não é banco, que não é seguro, que não é elétrica. E elas trazem aqui, dentro das suas limitações, né? Bons dividendos, uma excelente valorização, né? O meu preço médio, por exemplo, na Petro de R$ 29,90, hoje está sendo cotada a R$ 50,00, 49,41. E se a gente olhar um pouquinho sobre esse crescimento, né, foi exatamente depois que foi barrado lá, né, no Estreito de Hormuz, o petróleo lá pelo Irã, né, 20% do petróleo do mundo, fez com que o barril de petróleo chegasse a 100, 120 quase, né, dólares o barril, né, quase dobrando o seu valor, e se dobrou o valor, aumenta consequentemente o lucro da Petro, né, que continua fazendo o que faz, né? Então, se subiu o valor do barril, quer dizer que vai vender mais caro o seu barril, né? Fazendo o mesmo trabalho. Então quer dizer que sobe os lucros e é isso que o mercado, né? Essa é a minha visão. O mercado enxergou isso e acabou comprando cada vez mais. E quanto mais você compra, maior fica o preço, né? Da ação, porque o mercado é assim. Quanto mais demanda, né, sobe o preço, porque continua com as mesmas ofertas, né? O pessoal que estava vendendo e tudo mais. Se você procura mais a compra, acaba acontecendo essas altas aqui do mercado, tá? Então, Petrobras subindo muita coisa, tá? Se a gente pegar aqui uma alta de 63% nesses últimos, nesse ano, né? Desde lá de janeiro para cá, tá? Isso é muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Por exemplo, a gente pode pegar, sei lá, se você tivesse R$ 1.000, você teria 1.600 agora, né? 1.630, se desde janeiro para cá. Então, um crescimento, sim, sobe muita coisa na sua carteira, né? Então, será que vale a pena vender a Petrobras nesse preço e realizar lucro, né? Se você olhar aqui para minha carteira com 68% de lucro, se eu vender a Petro, né, que tem um dividend yield legal também, o yield on cost, o dividendo agora está bem baixinho. Se ela resolve pagar dividendos extraordinários por causa desse lucro que pode vir a acontecer agora, eu vou também receber
os proventos, os dividendos dessa ação, né? Então acaba que, de uma forma ou de outra, eu vou ganhar aqui, né? Então a minha ideia, tá, gente, é manter aqui na carteira. Embora seja muito chamativo vender, né? Mas são só 10 mil aqui, e eu estou construindo uma carteira para o futuro, né? Previdenciária, né? Mostrando para vocês aqui a ideia de uma carteira previdenciária. Essa carteira ela vai ser aqui para o resto da vida, né? Mostrando para vocês que é possível se aposentar na bolsa de valores. Então, será que vale a pena eu vender, depois comprar, fazer esse giro de carteira? Eu não gosto, tá? Se a empresa é boa, embora esteja muito esticada, assim como aconteceu com a Vale também, né? Eu vou manter aqui na minha carteira e, claro, colher os dividendos, mantendo e reinvestindo esses dividendos aqui mesmo nessa carteira. Então, vai ser uma coisa bem legal. Assim como quando o Banco do Brasil caiu bastante, eu mantive na carteira, comprei mais, né? E assim a gente vai crescendo cada vez mais aqui, tá? Eu espero que assim a gente vai colher frutos melhores, né? Claro, se eu tivesse 1 milhão em Petrobras, aí valeria a pena, né? Mas eu tenho aqui 10 mil, né, nessa carteira. Acaba que não vai ser um lucro absurdo, né? Para que mexer com isso, né? Vamos deixar as ações aqui e eu pretendo, né, aumentar, claro, os meus dividendos nessa ação, claro, se vier esses lucros absurdos, né? Com certeza não vai ser igual de 22 aqui, mas pode acontecer de vir ali uns 12, 13, 15% de dividend yield, aumentando, né, esses valores aqui. Assim a gente espera, tá? Com esse acontecimento extraordinário, como eu disse para vocês, e você pode ver aqui, né, um rendimento muito acima do Ibov, muito acima do IFIX, muito acima do CDI, né? A Petrobras ela traz ali muitos bons resultados, tá? E ela está acompanhando também a bolsa de valores, tá? E o Brent de petróleo que também, ó, é aquilo que ela anda muito casadinha aqui com o petróleo, tá? Se o petróleo sobe, acaba subindo também a Petro, tá? Então isso aqui é uma visão que eu estou trazendo para vocês. Você já pode ter visto esse tipo de visão aí no mercado, você já pode inclusive ter tirado as suas conclusões. Mas a ideia é a gente saber o que fazer na carteira, né? Petrobras é uma empresa que sempre pagou muito bons dividendos, né? Não é aquela empresa que valoriza absurdos e tudo mais. A ideia da Petrobras, como é uma empresa estatal, ela sempre está descontada, sempre pagando bons dividendos, tem o seu risco por ser estatal, né? Numa canetada ali o governo pode fazer coisas absurdas, né? Mas atualmente está bem tranquilo, né? A única coisa que está afetando de fato é a guerra, né? Que está ali fazendo a elevação do preço do petróleo. Como você viu a relação direta ali, né? Do petróleo com o preço da Petrobras, se subiu, subiu também na mesma proporção quase, tá? Então essa é a ideia que eu tenho aqui de Petro, tá? Eu não sou um vendedor de ações, a ideia é comprar e acumular cada vez mais. Me diga para mim nos comentários se você vai vender ações, se você tem ações da Petrobras, né? Se você gosta dessa ação, ela é bem problemática muitas vezes, né? Mas como eu disse, quando dá a oportunidade ali, ela paga bons dividendos e acaba deixando a gente bem feliz, né, com esses dividendos aí, tá? Então a ideia agora é eu estudar um pouquinho mais, entender ali se isso vai aumentar ainda mais, se vai crescer ainda mais, se o nosso se a inflação vai sofrer muito com isso, porque a Petrobras subindo, né? Não só a Petrobras, agora esquece Petrobras. O petróleo subindo, né? Faz com que tudo no Brasil inteiro cresça, aumente de preço, né? Por quê? A forma de distribuição das nossas mercadorias, basicamente, né, quase 90% é tudo via caminhões, né? E caminhão abastece com diesel. Então, se o diesel sobe muito, todos os fretes, tudo que vem é, nesses caminhões vai acabar aumentando de preço também, porque não vai, o caminhoneiro não vai manter o mesmo frete, né? E esse valor da gasolina, do diesel, vai acabar sendo repassado para todos os produtos, aumentando inclusive a inflação e fazendo com que a taxa de juros não caia tão bruscamente igual a gente estava esperando, né? A taxa Selic deu uma quedinha ali de 25%, de 0,25%, caiu para 14,75%, ainda em patamares absurdos, e a gente espera que caia. Só que esse ponto específico, né, é uma situação macroeconômica que aconteceu ali, né, no mundo todo, está freando muito essa redução da taxa de juros. A gente espera que isso não se prolongue por muito tempo, porque a gente não aguenta mais viver uma taxa de juros de 15%, né, tudo caro,
tomar empréstimo tá muito caro, não dá para fazer nada, o mercado tá muito frio, né? Não consegue se aquecer mais porque de fato tá difícil, tá? Então a gente espera ali uma queda boa na taxa de juros, vamos esperar para ver como vai andar ali, né, a questão da guerra e se a taxa de juros diminuir, aí sim, com certeza todas as ações vão se beneficiar porque o pessoal sai da renda fixa e vem para a renda variável e o negócio vai ficar legal mesmo, tá? Essa é a visão que eu queria trazer para vocês, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like aqui para fortalecer o meu canal, nosso canal, e a gente vai aí conversando, falando mais sobre os ativos aqui da carteira. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.